Senhor Jesus, boa noite a todos. Olhe para a pessoa, para 2 ou 3 pessoas que estão pertinho de você e diga assim: seja bem-vindo. Não, mas com esse bem-vindo a pessoa volta, vai para casa, vai tomar banho. Diga assim: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Dê aquele sorriso bonito, porque até de máscara a gente descobre quem está sorrindo e quem é que está de cara feia, não é não? Pedi para o Israel Andrade me ajudar aqui no retorno. Eu fico feliz porque nós estamos em reforma, fico bastante feliz. A igreja está ativa, completamente ativada. Todos vocês, olha só o que é que eu vou falar para vocês. Oi, Amanda, tudo bem? Vocês estão financiando essa reforma. É orgulho para os pastores dessa igreja comunicar isso para vocês, porque olha, não tem uma alma viva dentro desta igreja que não contribua. Todo mundo contribui. Olha, quando nós estávamos fazendo a primeira parte, a parte externa da reforma que começou quinta-feira, eu recebi 3 ligações. Aliás, uma intercepção pessoal e mais 2 ligações. Pastor, pode contar comigo. Pode contar comigo. Escuta aí, igreja. Porque a gente não faz ideia. A gente não faz ideia de quanto está se gastando. Mas eu consigo passar com muita tranquilidade para vocês que nós estamos gastando. Deixa as crianças sair, senão ninguém vai olhar para o pastor. Fica essa agitação toda. Gente, obrigado, tia Amanda. Vão na paz, queridos. Deus abençoe. Pronto, saíram. Pronto, agora olha para o pastor. Isso, as crianças estão bonitas, alimentadas, vão receber uma palavra linda da parte de Deus e vai ser uma festa para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos gastando uma fortuna nessa reforma. Pastor, uma fortuna? É sim. Porque se você não tem no caixa e tem que gastar, é uma fortuna, é ou não é? Quando você não tem, R$100 é o maior dinheiro do mundo no seu bolso. Então eu quero agradecer a Deus, porque vocês têm contribuído com muito amor e com muita alegria. E olha, na próxima semana, no próximo final de semana, já vai estar diferente a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Os homens que têm certeza, levanta a mão. Tem certeza? Não paira nenhuma dúvida sobre vós. Vou repetir. Os homens que têm certeza, levante a mão. Isso. Certeza de quê, pastor? Deixa eu falar. Vocês têm uma mente muito fértil. Certeza que vão estar aqui amanhã. Em nome de Jesus. Não é não, Daciano? Arrasta o neto, o Deus Imar. Eu já falei com o Deus Imar hoje de manhã, viu? E vai vir uma tropa muito grande de homens amanhã. Olha, mulheres, fiquem em casa com as crianças. Fica na intercessão, porque amanhã é fechado. Vai ter um anjo ali na porta da igreja. Se passar de saia, o anjo vai lá e diz assim: volta. Educadamente, né? Porque o anjo é educado. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós vamos dar o pontapé inicial do nosso novo trabalho exclusivamente para os homens. Deixa de existir homens fortes como leão. E eu vou explicar isso para vocês e vocês vão morrer de rir. Estava perdendo ovelha. Aí uma chegou para mim, Henrique, disse assim: pastor, não dá não para entrar nesse grupo não, porque eu sou Ceará. O Senhor diz assim: fortes como leão. Ô povo torcedor, não é? Então vão ser homens excepcionais a partir deste novo momento que a igreja está vivendo para a glória de Deus. Dia 7 de março, nós vamos trazer dos Estados Unidos o missionário Fred, e ele vai dar uma palestra só para homens, mais uma vez. Esse ano nós vamos investir muito nos homens. Fred foi um adicto em muitas coisas, viciado em muitas coisas, e o testemunho dele é um testemunho tremendo. Então dia 7 de março, é uma segunda-feira, às 7h30, vamos ter aqui uma conversa franca sobre sexo com o missionário Fred, da Igreja Batista dos Estados Unidos. Vai ser uma grande bênção.
para a glória do Senhor Jesus. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14. Aí atrás eu sei que está quente, porque tem uma máquina dessa desligada, viu? Mas vai gelar mais, daqui a pouquinho vai gelar mais. A partir do verso 22 de Marcos 14. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu o pão em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou para cada um dos seus discípulos, e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. E eu digo a vocês, e digo a verdade, não voltarei a beber vinho, até que aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então todos cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos, vem cá, faz essa oração em nome do Senhor Jesus, por minha vida e por todos que estão aqui. Graça e paz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite eu quero te apresentar, Senhor, os teus filhos amados que estão todos aqui, propícios, Senhor, a receber a tua palavra, Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra que seja lançada, Senhor, aqui na tua casa, Senhor, que venha, Senhor, brotar e venha dar frutos, Senhor, frutos maravilhosos, meu Deus. Aqui eu te apresento também o teu pastor, o anjo da tua igreja, Senhor, que ele diminua, que o Senhor cresça, Senhor, e apareça, Senhor, na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a palavra que seja ministrada não seja dele, Senhor, mas que seja totalmente do Senhor, Pai. É isso que eu te peço. Abençoa o teu pregador, em nome de Jesus, Pai amado. Em 1 de João 1, verso 1, a palavra de Deus fala que Jesus é o verbo da vida. Diga assim: o verbo encarnou. E Jesus é o verbo. Nós encontramos dentro da palavra de Deus muitas passagens que falam do valor das palavras do Senhor. O fato é o seguinte: a palavra de Deus contém a verdade. A palavra de Deus é inerrante. E a palavra de Deus, ela existe porque Ele é Deus e inspirou homens a escrevê-la. E Ele fez, além do registro público da sua palavra, a sua vontade com o seu Filho, para que cada um de nós que estamos aqui nesta noite possamos entender este sacrifício. O Senhor dá o seu Filho, o seu único Filho, o verbo da vida, em sacrifício por nossa vida. Logo, Jesus é a encarnação da vida e a explicação do que significa viver. Ele é o verbo da vida que gera vida. Ele é o verbo da vida que nos traz verbos para que possamos conjugar e entender o significado de uma vida de um discípulo, o significado de uma vida de quem segue a Jesus. Não é por menos que todos nós que professamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós somos rotulados de cristãos, pequenos cristos, pequenos seguidores. Somos imperfeitos, sim, somos imperfeitos, mas Ele é perfeito, e à medida que eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da sua perfeição, e à medida que eu interajo com Ele, eu busco intimidade com Ele, eu vou crescendo de degrau em degrau, de glória em glória. Por isso é muito importante caminhar com o Senhor, e é muito importante nós entendermos essa questão dos verbos que foram apresentados nessa leitura que fizemos no Evangelho segundo São Marcos 14, do 22 ao 26. Então, nessa noite, como é noite de ceia, nós estamos caminhando para sentarmos à ceia
com o Senhor e participarmos desse momento. Aliás, esse é um momento que o próprio Senhor Jesus deixou como ordem. Assim como o batismo, a ceia do Senhor é uma ordem do nosso Deus. E nós estamos caminhando, então precisamos descobrir que verbos são esses. Em Marcos 22, em Marcos 14, a partir do verso 22, que verbos são esses? Que chaves, que gatilhos são esses que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós? Bom, vamos explicar um pouquinho primeiro o que é viver. Marcos 14, do 22 ao 26, eu vou repetir para a gente fixar. Enquanto comiam, Jesus toma o pão e abençoa, ponto. Obviamente, todos nós fazemos refeições, e nós deveríamos ter esse sentimento de gratidão. Em tudo que vamos comer, parar e agradecer, parar e pedir a bênção de Deus sobre estes alimentos, sobre os alimentos que nos foram servidos. Jesus toma o pão e os abençoa. Em seguida, Jesus parte os pães em pedaços e dá aos seus discípulos e diz: tomem, porque este é meu corpo. Então, tomando o cálice de vinho, agradeceu a Deus e entregando aos seus discípulos, todos beberam. Então aqui, olha, eu já tenho no mínimo de 4 a 5 verbos. Vamos ver aqui. Primeiro, tomou, tomar para si. Jesus tomou, o primeiro verbo. O segundo verbo, abençoou. Ele recebeu o pão, ele tomou para si o pão, ele levanta o pão, olha para os céus e abençoa o pão. É o segundo verbo desse texto. E ele parte o pão em pedaços, ele agradece e ele entrega. Todos receberam tanto pão como vinho. Então Jesus disse: olha, este é meu sangue que confirma a minha aliança. Ao participarmos da ceia do Senhor, ao sentarmos para comer e para tomar o cálice, nós estamos declarando que a nossa aliança com Deus está em perfeita harmonia. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que nós somos imperfeitos. Como pode a minha aliança estar em perfeita harmonia? Quando nós desejamos seguir a Deus, buscando santidade, Raquel, a gente consegue. Quando nós buscamos, Antônio, seguir a Deus para termos intimidade com Ele, se nos sacrificarmos, porque são muitas coisas, Lohane, que nos cercam, são muitas coisas que nos afastam de Deus, mas quando eu estou determinado a buscar a presença do meu Deus, quando eu estou determinado a buscar a sua santidade e a viver a sua santidade, não há nada neste mundo que vai me parar de buscar a santidade na presença do Senhor. A primeira verdade que eu tiro aqui desse texto, de todas as verdades que nós estamos falando, mas a primeira verdade pessoal: não deixe nada te impedir de adorar a Deus. Não deixe a intriga te impedir de adorar a Deus. Não deixe o sentimento de vingança te impedir de adorar a Deus. Não deixe a malícia, a maldade, não deixe as coisas do mundo te sufocarem, a te impedir a adorar a Deus. Não deixe brigas, disputas, facções, divisões, não deixe contendas separar você de Deus. Porque existem tantas pessoas frias, espiritualmente falando, porque essas pessoas são impactadas por alguma situação e elas não sabem fugir desta situação. Diga para a pessoa que está pertinho de você, diga assim: fuja das coisas que te afastam de Deus. Olha aí para o outro lado. Você falou para um lado, agora olha para o outro lado. Diga assim: se aproxime da presença de Deus, porque Ele é o verbo da vida, Ele é a própria vida.
Declare isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é o verbo da vida, e Ele nos ensina a conjugar estes verbos: tomar, agradecer, partir e dar. Esses verbos aparecem em outros evangelhos também, aparecem em Mateus, aparecem em Lucas, aparecem em João, aparece também em uma carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Os verbos que o verbo da vida, Jesus, destaca na primeira ceia celebrada, nos ensina como Ele mesmo viveu. Deixa eu perguntar se você tem curiosidade, ou até mesmo já sonhou alguma vez com o ministério de Jesus. Como Jesus veio à terra, como Ele exerceu seu ministério público, como Ele viveu, o que Ele ensinou, o que Ele compartilhou. Bom, Ele é mestre, é o mestre dos mestres. É tão importante a gente se apegar a esses verbos, a essa metodologia, falando bem correto, que Jesus aplicou para nos ensinar. E eu acho interessante isso. Primeiro, o verbo da vida, Jesus, destaca tomar. No verso 22 de Marcos 14, nós vamos ler Jesus tomando. Preste atenção, volta um pouquinho aí, por gentileza. Destaque o verso 22 de Marcos 14. Enquanto comiam, eu não sei a versão de vocês, Jesus tomou o pão e tomou o cálice. Ele quer tomar o controle da nossa vida hoje. Ele quer tomar a decisão que nós temos que ter, e Ele quer nos ensinar novamente como nós devemos tomar as nossas decisões. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que nós tomamos decisões apressadas, a gente come cru, a gente está com os burros na água, a gente erra. Jesus toma, pega tudo aquilo que nós entregamos. Então, a mesa está posta, os assentos estão preparados. Coloque em primeiro plano o seu coração para ser tomado pelo Senhor Jesus, porque é no nosso coração que tudo é processado. Então, se eu entrego o meu coração a Deus e deixo Jesus tomar, Ele pega, assim como o pão estava sobre a mesa. Na noite que o Senhor promoveu aquela ceia, Ele toma o pão, Ele agarra tudo aquilo que nós entregamos para Ele, Ele sustenta em suas mãos. Deus não nos abusa, não nos violenta, Deus não nos obriga. Ele toma tudo aquilo que eu deixar na mesa. Deixa eu falar de uma forma mais clara. Tudo aquilo que eu entrego para Deus, meu coração é insuficiente, incompetente e irresistivelmente mau numa decisão humana. Mas se eu entrego para Deus o controle da minha vida, certamente eu vou tomar a decisão certa. Certamente eu não vou sofrer consequências das minhas escolhas. Certamente o Senhor vai me orientar. Certamente Deus está falando para você nesta noite. Há tanto tempo que eu queria falar contigo, pelo menos 5 minutos, e falar direto ao teu coração e te instruir da melhor forma possível. Porque a partir do momento que eu ofereço a minha vida a Deus, eu entrego o meu coração, o controle da minha vida a Deus, eu posso lhe afirmar, certamente algo novo Ele vai fazer em mim. Tem pessoas que erram e continuam errando, porque são pessoas irrequietas
pessoas que gostam de mexer no tabuleiro. Olha, eu vou falar algo que acontece normalmente. Deus tira pessoas da nossa vida, afasta aquela pessoa, e nós vamos lá no terreno, pegamos na mão daquela pessoa e colocamos de novo dentro das nossas vidas. Deus tirou, separou, e a gente vai lá e põe de volta. E isso pode ser em qualquer situação, em qualquer nível de relacionamento. Meu irmão, se eu estou caminhando com alguém e Deus tira essa pessoa da minha intimidade, eu preciso ter uma sensibilidade muito aguçada para compreender que Deus está trabalhando na minha vida. Jornalista Arley Oliveira, não é acepção de pessoas, não é Deus afastando as pessoas, é Deus trabalhando na nossa vida. Tem momentos que nós temos que caminhar sozinhos, é somente nós e Deus. A salvação não é individual. As coisas de Deus também são individuais. Às vezes Deus fala comigo o que não fala com a minha esposa, mas fala comigo. Às vezes Deus fala com ela, mas não fala comigo. Mas no frigir dos ovos, vai dar tudo certo, porque Deus não é Deus de confusão. Então, se Deus fala comigo para eu me afastar de certas situações, porque por cargas d'água eu vou voltar àquele relacionamento? É interessante isso. Observe o exemplo dos crentes da Macedônia, 2 Coríntios 8, a partir do verso 1. Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio destas igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repentinamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois em seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. A primeira coisa que eu preciso entregar é o meu coração. O povo da Macedônia, os irmãos crentes da Macedônia, Paulo registra que eles fizeram isso. E ele vai para uma área que é muito difícil de ser trabalhado. Quando mexe no bolso da gente, a gente fecha os bolsos, a gente costura os bolsos, a gente esconde a carteira. Alguns, né? Nem todos. E os crentes da Macedônia voluntariamente se cotizaram, levantaram ofertas voluntárias para enviar para o apóstolo Paulo, e fizeram isso com muita alegria. Eles se entregaram na obra de Deus. Por isso muitas pessoas que estão aqui, eu sei, não podem estar conosco nas ações sociais da igreja, não podem acompanhar uma entrega de cesta básica, não podem ir numa praça, não podem ir no evangelismo, mas podem enviar generosamente. Eu tenho um testemunho aqui de uma empresária da nossa igreja. Por questões de ética eu não vou falar. Houve certa feita um evento na nossa igreja, e esse evento era muito importante. Um dia antes do evento acontecer, não tinha nada para que fosse distribuído aos pobres. Sem pedirmos, sem ligarmos, sem fazer nenhum contato, essa irmã liga e diz assim: o que é que está faltando? Ora, se a pessoa está perguntando para mim, Socorrinha, o que é que está faltando, eu vou falar a verdade. Quem é crente fala a verdade ou não fala? Então pronto, aí a gente manda a relação do que estava faltando, e era tudo. Não deu 3 horas, chegou tudo na igreja, e a obra de Deus foi feita. E Deus honra aqueles que estão semeando, entregando a sua vida, contribuindo, fazendo as coisas dele, se aproximando do seu reino, glorificando o seu nome, fazendo a sua vontade. Entregue o seu coração, coloque na mesa, tem coisa boa acontecendo. Seja generoso, experimente com Jesus viver uma vida nova. E com Jesus é sempre assim.
Ele toma ou pega aquilo que lhe entregamos e multiplica para que seja abençoado para milhares de pessoas. Meu Deus do céu, eu estou dizendo que você é um canal de bênção que abençoa milhares de pessoas, centenas e centenas e milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque o coração de vocês é inclinado para onde Deus coloca. Digo, meu coração, ele se inclina para fazer a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Então Deus quer usar você para abençoar centenas de milhares de pessoas. Quem crê, dá um glória. Quem crê, dá um glória. Se acha que você é uma bênção, diga, eu sou uma bênção. E ninguém vai falar o contrário. Sabe por quê, irmãos? Porque você verdadeiramente é uma grande bênção nas mãos de Deus. Deus quer te usar. E eu me lembro de uma profecia que foi falada para um homem. Me lembro claramente. O Senhor vai te usar para construir muitas igrejas. E esse homem começou a chorar e começou a se quebrantar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele era do mundo, a festa mais barata que ele fazia era com meio quilo de cocaína, e mulheres de aluguel, e prostituição. E Deus pegou aquele homem, converteu aquele homem, recebeu o coração daquele homem, porque aquele homem colocou o seu coração na mesa do Senhor. E o Senhor disse: aonde havia pecado, agora vai haver graça. Aonde havia trevas, agora vai haver luz. Aonde havia pecado, agora vai haver santidade. Aonde havia morte, agora vai haver vida. Aleluia! Deus transforma a nossa vida. Deus transforma a nossa história. Deus transforma o rumo das coisas que nós planejamos. E é tão bom deixar Deus fazer tudo isso. Olha só o que o evangelista João disse aqui, do verso 5 ao 11 de João 6. Jesus logo viu uma grande multidão. Ei, eu estou dizendo que Deus vai te usar para abençoar muitas vidas. Antônio e Maria, creiam nisso, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te usar com generosidade para alcançar muitas pessoas. Veja o efeito cascata aqui da generosidade de uma criança. Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Olha para Filipe e pergunta: onde podemos comprar pão? Ora, Jesus sabia que não tinha nenhum lugar ali para comprar pão, mas ele queria ver a fé de Filipe. Nós precisamos alimentar essa gente. E coloca Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. E Filipe responde: Senhor, mesmo que trabalhássemos muito por vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus respondeu: diga para o povo sentar. Meu Deus! Ei! Era uma multidão de famintos. Jesus olha para um discípulo e tem uma resposta, olha para o outro, tem outra resposta. E aí Jesus interfere na rota. Senta tudinho aí. Manda o povo sentar. Ei, a bênção está batendo a porta. Senta um pouquinho aí. Deixa de agonia. Deixa de estar batendo na porta de pessoas. Deixa de estar contando a tua vida para quem não te conhece. Quem te conhece é Deus. É tu que tem intimidade com Ele. Deus é que sabe as tuas necessidades. Está batendo a tua porta. Jesus fala assim: ó, diga para o povo se sentar. E o povo era obediente, viu? Era tudo convertido. Às vezes Deus manda a gente sentar e a gente quer ficar em pé. Às vezes Deus manda a gente baixar a bola e a gente estufa o peito de pombo. Às vezes Deus diz assim: não faça. E a gente, só de ruim, na teimosia, a gente faz. Jesus disse: manda o povo sentar. E o povo crente se sentou.
Então Jesus tomou os pães, 5 pães. Irmãos, eu não sei se você crê não, mas se eu pegar um pão desse com fé e fizer uma oração, eu alimento um pão só, tá? Eu alimento você e todo Vicente Pinzon. Se tivermos fé, nós vamos ver isso. Não precisa ter muito para fazer a obra de Deus, não. Você não precisa dizer, não, é porque eu não tenho, pastor. Quanto é que você tem? Eu não tenho, só tenho fé. Então ora, você tem, alguma coisa você tem. E Jesus pega aqueles pães, o pãozinho cheiroso, deu até fome. Jesus pega aqueles pães. Eu imagino a cena, você imagina aí, dá uma viajada agora. Ele levanta, porque Jesus só fazia as coisas para glorificar o nome do Pai. E para mostrar isso, ele pega o pão, ou os 5 pães, levanta, olha para os céus e agradece. Às vezes a pessoa tem carne, tem peixe, tem frango, salsicha, linguiça, ovo, prepara tudo, come e não agradece a Deus. Aí quando falta, meu Deus, abre as portas, Jesus. Deus abre sempre. Você tem que ser agradecido. Jesus levanta e agradece a Deus. E quando ele agradece a Deus, acontece um milagre. Ele começa a partir o pão. Olha só, naquela época não se contava nem criança, nem mulher tinha valor. Por isso que a Bíblia registra que tinham 5.000 homens. Bom, no lugar onde tem 5.000 homens, deve ter mais umas 15.000 mulheres. Porque mulher gosta de... Gosta ou não gosta de adorar? Buscar a presença do Senhor. Faça um culto para homens e faça um culto para mulher. A mulherada dá de 10-0 nos homens. Lota rapidinho. E aqui não foi diferente. Tinham 5.000 homens. Vamos lá, vamos baixar aqui a conta. Vamos supor que os 5.000 homens eram casados. Então 5.000 mulheres e 5.000 homens, mais as crianças. Jesus levanta o pão, abençoa, parte o pão, Kátia, e todo mundo come. Dá um glória aí. Yasmin já passou um pouquinho de fome alguma vez? O desejo de querer comer alguma coisa e não ter. É ruim, né? É ou não é? Eu não sei se só aconteceu comigo. A criança, o filho da gente chega no armário, abre o armário, paiinho, eu quero tal biscoito. Ô meu filho, não tem. É ruim ou não é? Dá uma dor no coração da gente. Quem já passou por isso? Corajoso. Jesus agradeceu a Deus. Diga, eu preciso ser mais agradecido. Porque tudo aquilo que nós damos ao Senhor, mesmo que seja pouco, Ele toma, abençoa, e aí acontece o milagre. Ele começa a multiplicar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esta semana vai acontecer tal milagre na tua vida, porque você disse para Deus: Deus, meu coração te serve, a minha vida é tua, eu estou dando, Jesus. E você colocou na mesa do Senhor. E se prepare, porque milhares de pessoas vão ser beneficiadas através desse ato, através dessa atitude. Se você crê, diga glória a Jesus. Mais importante, dentro desse contexto da ceia, é que Cristo toma voluntariamente sobre si os nossos pecados. E Ele paga os nossos pecados para nos salvar, para nos santificar. A gente, eu não vou dizer você, eu vou falar na primeira pessoa, eu vou falar de mim, tá certo? Eu agradeci foi pouco, até agora, a segunda chance que Deus me deu. Porque o ato de agradecer dá trabalho, e às vezes a gente passa batido.
era para eu acordar dizendo assim: bendito é o Senhor, glória a Deus, maravilhoso. Andar dentro de casa marchando: Deus, tu é muito bom. Um dia desse eu nem levantava as pernas, era só o couro e o osso, velho, pendurado. Não tinha panturrilha, não tinha marcação de músculo, não tinha nada. Mas o Senhor me deu agora umas coxinhas mais ou menos grossas, uma panturrilhazinha. Eu estou andando, eu estou caminhando. Era para eu ser assim. Aliás, era para eu fazer melhor, era para eu dobrar o joelho. Senhor, muito obrigado, Deus, tu és maravilhoso. Andar em casa de joelho, tu és todo poderoso, tu és tudo para mim. Porque penso num cabra feio, tu me desse uma mulher bonita, Jesus. A segunda chance que Deus nos dá, meu irmão, é para você amar mais, é para você perdoar mais, é para você ser mais caridoso, é para você ser mais confiante, é para você ser mais gentil, é para você ser mais amoroso. Deus está nos dando uma segunda chance hoje. E você não está nem precisando passar na UTI do Hospital Antônio Prudente. Graças a Deus, dê um glória. Meu filho, Deus está nos dando a segunda chance. Às vezes a gente não fala com as pessoas que machucam a gente, e nós temos o corinho grosso, mas o pavio curto. Basta alguém não falar com a gente do jeito que a gente quer que eles falem, a gente já bota aquele bico. Não falou comigo. Deixa eu falar um pouquinho de segunda chance. Segunda chance para pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Segunda chance de pedir perdão a Deus porque eu magoei. Segunda chance de pedir perdão ao Senhor por ter sido tão relapso e irresponsável. Segunda chance para pedir a Deus perdão por todas as palavras torpes que saíram da minha boca, todos os meus pensamentos maus, todos os meus desejos maus. Segunda chance. Se você dá de coração, Deus pega, parte. Meu Deus, dá teu coração para Deus trabalhar na tua vida, Ele vai te partir assim no meio. Deixa eu tirar esse negocinho aqui que não é para ter em você mais. Ai Jesus, ai papai. Ela levou uma pisa assim, João Guilherme, a mãe tentando dar uma cinturãozada, e a gente: ai Jesus, eita saudade. Deus parte, está partindo no meio hoje. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Pastor Rafael Viana era craque em fugir de mim quando eu era pequeno, mas eu pegava. Bichinho, a gente fala assim, mas eu não quero que nenhum pai espanque filho aqui não. Não espanquei meu filho não, mas em alguns momentos umas surras a mais, né, desnecessárias. Agora há uma necessidade nossa. Gutierre, é tão bom te ver na casa do Senhor. Quando ele cometeu um deslize na vida dele, pagou por isso. Aí Deus disse assim: tá vendo lá? Aquele lugar que foi lugar de desonra, tu vai trabalhar naquele lugar. Botou o camarada para trabalhar no lugar onde ele promoveu um assalto. Pode um negócio desse? Porque Deus faz assim. Diga assim: pode, pastor. Porque Deus faz a honra transbordar em nossa vida. Às vezes a gente fica querendo uma coisa, Deus está trabalhando, levando a gente para aquilo que realmente Ele quer. Aquilo que damos de coração ao Senhor, mesmo que seja pouco, Deus toma e abençoa para repartir. Isaías 53, do verso 4 ao 6. Eu estou fechando, que eu quero sentar na mesa e eu quero participar da ceia junto com cada um de vocês. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. Isaías 53, do 4 ao 6. E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus,
castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelha e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Quem crê que os seus pecados estão perdoados? Já confessou Jesus como seu Salvador? Já fez aliança com Ele? Amém. Você está no caminho certo. É isso mesmo. Os nossos pecados, Jesus já tomou a nossa morte para que pudéssemos tomar vida através da sua expiação. E a expiação por nossos pecados, Ele faz com a sua própria vida e nos purifica dos nossos pecados. Se ainda não tomamos a direção de Deus, precisamos urgentemente seguir na sua estrada. Nessa noite eu quero falar para pessoas arrependidas, pessoas que se arrependem daquilo que fazem, que não são tão boas assim. Porque existem pessoas que se arrependem e existem pessoas que são muito maus. São pessoas que têm um caráter deformado, a maldade está impregnado nele ou nela, e elas fazem com prazer qualquer tipo de maldade. Mas eu quero crer, e eu olho aqui para esse auditório, com essa multidão de pessoas que estão aqui, eu quero crer que todos que estão aqui nesta noite estão arrependidos de tudo que fizeram que não glorificou a Deus, a começar pelo pastor, esse que vos fala, arrependido, completamente arrependido. A morte de Jesus, a morte substituta, a morte que nos tirou do pecado, a morte que teve como consequência a sua ressurreição. Eu morro para as coisas do mundo e eu ressuscito para as coisas de Deus. E é isso que nós precisamos nessa noite entender. Por que é importante observarmos os verbos contidos em Marcos 14, do 22 ao 26. Eu preciso pegar essa oportunidade que Deus está me dando. Eu preciso ser agradecido. Eu preciso acreditar no amor de Deus e viver esse amor de Deus. Eu preciso depender dEle exclusivamente, porque Ele é meu tudo. Por gentileza, fica de pé. Aquilo que nós oferecemos ao Senhor, Ele oferece a Deus com ações de graças, e Ele não rejeita o que vem de coração. O verbo da vida nos faz conjugar vários verbos que vão gerar vida em nós. Eu nunca fui muito bom, nunca fui muito ruim, mas não fui muito bom em português. Mas conjugar verbo é muito gostoso. Eu consigo, tu consegues, eles conseguem, nós conseguimos, vós consigais, eles conseguem. Diga, eu vou conseguir virar a página que me cercava, a página que me deixava preso a situações que Deus não queria, e eu quero viver esse momento novo na minha vida. Amém? Você quer viver? Escuta essa canção, viva intensamente essa oportunidade e essa nova chance. Declare-se apaixonado,